eu sou Camila Bechelani, sou curadora. Estou fazendo esse projeto aqui com a Marília Razucchi e eu convidei o Léo Felipe para fazer uma curadoria comigo em torno da questão do desenho. A ideia surgiu, na verdade, na convivência com a Marília e com o acervo da galeria, que tem muitos desenhos, né? Desenho é uma prática que me interessa. O desenho como preparatório de uma obra, como o desenho mesmo, como uma mídia de predileção ou de escolha de diversos artistas atravessando muitas gerações, né? O Léo é uma pessoa que eu acompanho já há um tempo, a gente tem várias conversas, né? Troca muito, e ele fez uma exposição, né, sobre o papel há um tempo atrás, e eu pensei, nossa, vai ser muito legal a gente conseguir trocar um pouco sobre isso, e chamei ele para pensar comigo. Então a exposição, na verdade, começa, assim, a ideia principal, olhar para dois artistas históricos que a Marília trabalha, que são Amilcar de Castro e Leonilson, cada um do seu próprio modo, né, com práticas muito diferentes, trabalham o desenho durante toda a carreira, né? O Amilcar com essa ideia de que o desenho é o começo de tudo, né? O início do projeto, mas também pensa na escultura como uma espécie de desenho, né? O corte e a dobra. Então o desenho meio que ultrapassa o papel e o risco, e o Leonilson de um modo muito diferente, né? Trabalhando a questão da escrita no papel. O desenho, se a gente pensar, toma formas meio que opostas em um e outro, né? E a gente começou a conversa por aí. Claro, vocês vão ver na exposição modos de desenhar muito diferentes, né? A questão do mapa, a questão do registro, a questão da confissão, a questão da escrita. E a gente tem pintura, tem escultura, instalação, vídeo. O desenho parece ser um tipo de prática que todos os artistas, de alguma forma, passam por ele, né? Mas como Camila falou, tem alguns artistas que se dedicam com mais atenção para o desenho, né? Acho que tem uma coisa muito curiosa que o desenho é um pouco como a dança, né? Uma criança, assim, ouve uma música, ela começa a mexer o corpo, né? E responder àquela música. Quando você coloca um lápis na mão da criança, ela também responde aquilo, né? Só que o desenho, ele requer uma habilidade, né? Requer tempo e experiência, né? Para você dominar essa prática, né? E aqui na exposição a gente tem, então, artistas que têm um domínio absurdo da prática do desenho. Por exemplo, tem a questão do corpo, né? Porque o desenho, de alguma forma, é um registro do corpo, né? Desenhar, de algum modo, é você deixar uma marca, você afirmar sua presença no espaço, né? Então o desenho acaba sendo essa mídia intermediária um pouco entre tempo e espaço, né? O desenho também pode ser uma forma de diário, como Camila falou, e aí o trabalho do Leonilson eu acho que é emblemático nesse sentido, né? Porque tem uma coisa muito confessional ali na forma que ele articula a linha, tanto a linha gráfica ali da caneta, a linha do tecido que ele vai costurar, a linha da escrita, né, que ele vai escrever, né? A hora essa linha é uma linha escrita, a hora essa linha é uma linha gráfica. Eu tenho um interesse bem grande pela questão dos quadrinhos, da charge, do cartoon. E aí, novamente, o Leonilson parece ser um artista que flertou, que namorou, né, com esse tipo de imagem, que é uma imagem de alta legibilidade, né? O cartoon se caracteriza por um tipo de imagem muito sintética, em que a mensagem tem que ser transmitida inequivocadamente, né? E aqui na exposição, então, a gente tem o trabalho do André Damer, que é um artista que eu admiro demais. Ele é muito conhecido por ser um cartunista, um quadrinista, que publica em jornais de grande circulação do Brasil, como Folha de São Paulo, né? E a gente tem um trabalho dele aqui que, curiosamente, se aproxima muito do traço do Leonilson, né, Camila? Então, eu acho que a exposição tem essa natureza de fluxo, que é outra característica do desenho, né? E tem uma outra questão também que é interessante aqui, que é a questão subversiva do desenho, né? Mas também tem essa imaginação, né? Porque quando a gente vê a obra do Paulo Nazaré, que são essas máquinas imaginárias, né? Máquinas inexistentes, a gente percebe isso. Na Johanna Kali também, por exemplo, ela pega registros reais, né? Documentação, coisas que existem e transforma isso em coisas, em possibilidades, em subversões desses documentos e possibilidades imaginárias. Uma coisa que o Léo fala no texto que é muito legal, que é o desenho, ele está presente no passado, no presente e no futuro, né? A gente registra o passado a partir da escrita ou um registro, né? Mas também o presente, então
essa forma de fixar o corpo, né, de se situar no presente. A gente tem o trabalho da Mariana Serri, por exemplo, que são inserções que ela faz de plantas em cima de plantas arquitetônicas, urbanas, um jogo de palavras, mas também um jogo de imagens e uma espécie de contaminação de um pensamento racional e o pensamento da planta, né, do vegetal em cima desse racional, a espontaneidade, né, que a gente vê também no trabalho da Maria Laete, e é o desenho que é o registro do gesto, né? O desenho dela é uma dança mesmo, né? Então a gente tem esse desenho lindo que é o contorno de duas pedras que se encontram e que é quase como se só é possível acontecer isso no desenho, né? É o desenho como possibilidade também, né? Futuro porque também é uma questão política, né? É uma questão de imaginação de possíveis, de mundos possíveis que a gente também vê no Manuel Brandazza, que não exatamente faz desenho, mas que registra, né, a partir de um grafismo que ele fala, né, que é fazer um baixo relevo. São traços muito técnicos, né, super bem feitos, de um barro que ele tira do fundo do Rio Paraná, que é onde a ditadura argentina desovava vários corpos de pessoas desaparecidas, no caso. A gente tem também desenhos totalmente espontâneos do cabelo, né? A gente tem o desenho como registro de observação também do Cláudio Crete, que é uma pessoa também muito baseada no desenho, né? O Cláudio fala que ele é um desenhista e o desenho dele vai para a escultura também, né? Assim como o Amilcar, mas de uma forma muito diferente de pensar a escultura. A gente visitou o estúdio do Crete, ele contou sobre essa série, né, chamada Livuzias Capivarinas, que é a série de desenhos que a gente vai exibir parte aqui. E é curioso porque ele fez uma residência na Serra da Capivara, onde tem desenhos rupestres. Então eu achei muito legal, Camila, quando ele disse que ele olhava para aquelas formas, que são formas... Imagina uma forma ali que está há milhares de anos inscrita, né? Então tem uma sedução aquilo, mas ao mesmo tempo ele queria escapar daquela fantasmagoria, né? Quer dizer, ele não queria ficar engessado, repetir um gesto, né? Aquele gesto lá de milhares de anos, né? Então ele acabou criando essa série linda, né? Que é abstração, mas você vê ali elementos da natureza, daquela aridez, né? Tem uma coisa meio... de material, assim, de ancestral, né, nas formas, né? Por exemplo, a gente colocar um da Ana Dias Batista, que faz referência ao esquadro, né, que é um objeto presente no desenho técnico, né? E aí tem um certo desenho de luz e sombra, né? Porque tem que esse objeto é um objeto translúcido que acaba sendo aumentado por uma escala do corpo, né? A Ana Dias Batista também apresenta um outro trabalho chamado Cambalhota, em que ela contratou um calígrafo para escrever as 3 componentes do texto, 3 desenhos diferentes em que essa ordem desses elementos se altera. Se a gente pensar em subversão, tem também os desenhos do Valdomiro Mugrelise. Ele adquiriu pinturas em bric-a-braques, né, em brechós, pinturas que estavam totalmente descartadas, e ele aplica então essas formas que ele chama de anjos, né? Então, de novo, tem essas fantasmagorias presentes aqui. E esses anjos, então, ele chama a vida após a morte das pinturas, né, a série. Então, de alguma forma, esses anjos fazem as pinturas habitarem esse espaço aqui, né, que é um espaço típico da arte contemporânea, do mercado de arte, do sistema da arte, né. Tem a Débora Bolsoni, tem um trabalho instalativo em que o desenho aparece nessa materialidade de forma do tijolo, um elemento do imaginário construtivista, digamos, né, do imaginário da cultura popular também da América Latina, né. De alguma forma, a aparência desse tijolo denota a ideia de ruína também, né. Que essa ruína aqui do projeto colonial que a gente habita, né? Quando a gente fala de registro, tem um pouco essa ideia de uma ordem colapsando. A gente também tem 2 obras em vídeo na exposição do desenho da linha, mas bem diferentes. Uma do João Loureiro, que é uma série de animações que ele faz. Essa obra chama Gaivota. O João é um artista também que tem no desenho uma prática constante e que transforma isso em 1000 coisas, mas a gente vê o desenho é um princípio, assim, né, de orientação. Acho que lida tanto com a questão técnica, que tá sempre desviando dela, né, o tempo inteiro, mas é um artista que se preocupa muito com o acabamento do trabalho, então, mas que leva isso para lugares
muito diversos, né? Muito bem-humorados. Que ele tem prazer em desenhar, né? Você passa muito isso, assim. Essa chave do prazer é importante, assim, Pra né? gente, sim. Definitivamente, né? A Luísa Sigulin é outra artista que apresenta vídeo aqui. A Luísa faz uma releitura de uma obra emblemática da história da performance, que é uma obra do Bruce Nauman, de 1967, que o Bruce Nauman caminha nessa linha, né? E a Luísa, ela vai caminhar na mesma linha, só que a partir da condição do corpo dela, né? De alguma forma também, eu estava pensando no trabalho da Ana Matheus Abad, que a gente traz, talvez a artista mais jovem presente na exposição, que está muito mais próxima do gestual. Então a Ana é uma artista que lida com o corpo de uma forma muito direta. E aqui a gente tem um desenho de grande dimensão dela. E desenha com carvão, né? Que é também tradicionalmente um material usado para o desenho, e ela usa também a unha para marcar o papel, né? Então tem uma presença do corpo ali de várias formas, né? Material e no gestual. A gente pode falar também do acúmulo, da saturação, Sim. né, que a gente vê presente, por exemplo, no trabalho da Renata Haar, né, que são camadas sucessivas desses riscos que ela faz com pigmentos. Ela cria esse espaço muito denso, né? E que de alguma forma transmite ali um senso de perigo, assim, né? Sim. De urgência, né? E aí o Thiago Barbalho, com um resultado completamente diferente, mas também trabalhando por acúmulo, também trabalhando com uma profusão de materiais, né? De tipos de canetas diferentes, saturando grafismos com ilustrações, né? E aí o Thiago fala que apesar de tudo a gente tem que festejar a vida, né? Mesmo diante do caos, né? Eu achei bonita a frase dele. Então há uma diversidade de material, uma diversidade de formas, né? De referências também, que a gente vê também no trabalho da Flavush e da Flora, duas artistas que colaboram diariamente desenhos num projeto para fazer um acúmulo grande de desenhos e reorganizar esses desenhos em mostradores que são dispositivos comerciais de loja, mas elas usam um papel translúcido ou vários tipos de papel, que são papéis bem fininhos, bem baratos, mas que elas colocam os desenhos um em cima dos outros e esses desenhos se contaminam. Então faz um diálogo muito interessante com o trabalho do Thiago, né? São procedimentos muito diversos, mas que tem um objetivo parecido, né? Sim, no caso delas, de borrar a própria autoria ali, né? Total. Você já não sabe de quem é. E eu acho que talvez essa abordagem delas contaminou a própria exposição, né? Totalmente. Porque a gente, na montagem aqui, procurou fazer relações, visitar a exposição e entrar nesse fluxo aí que o desenho proporciona. Novamente nesse campo do diário, né, desse registro dos dias, né, da passagem do tempo, tem um trabalho muito interessante da Marilá Dardot chamado Tic Tac, que ela passou a registrar no início da pandemia, a passagem dos dias, né, uma forma cromática, né, uma forma bem burocrática de gráfico, assim, né. Então tem esse contraste entre esse rigor, que é o rigor do gráfico, né, o rigor dessa contagem, com essa incerteza que foi a duração durante a pandemia, né? Mais uma vez, né, com uma conversa super interessante aí com a Johanna Kali, né, também falando dessa desconstrução da grade de alguma forma e da relação entre o racional e o irracional, a gente podia dizer, porque a gente também ficou pensando sobre a diferença e o que aproxima e o que afasta a prática do Leonilson e a prática do Amilcar, né? Artistas de diferentes gerações, mas que de alguma forma estão presentes no acervo da Marília, né? Mas são práticas muito diversas, né? São pensamentos, um da monumentalidade, né? Outro da intimidade. Da intimidade. E aí olhar para os trabalhos, para os artistas que a gente convidou, né, para participar da exposição, a partir da chave dos dois, foi muito interessante, foi muito rico, né? Porque a cada vez a gente vê uma relação, né, diferente e uma subversão daquilo, né, o tempo todo, assim. O desenho, de alguma forma, leva eles para um lugar da não certeza, né, da incerteza. E é isso.